Oiê, vamos começar mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que falamos sobre vários assuntos relacionados a viagem, turismo, gastronomia e cultura. Eu sou a Bárbara, produtora e apresentadora do podcast, tô sempre aqui com vocês todo dia 1º e 15, e o episódio de hoje vai falar muito sobre graduação e vida no exterior. Então, se você se interessa por esses assuntos, fica por aqui e curte esse bate-papo que promete ser dos bons. A minha convidada de hoje é a Carolina Leal, jornalista e empreendedora no Building Site. Carol, seja super bem-vinda. Oiê, muito obrigada, Bá, pelo espaço, pelo carinho. Eu tô muito empolgada aqui para contar um pouco da minha trajetória e dessa vivência, né, fora do Brasil, que muitas pessoas querem entender e sonham com essa oportunidade. Sim, com certeza. E antes da gente chegar na parte do exterior, eu acho que seria legal você recapitular como que foi a sua trajetória no Brasil, no que você se formou, onde você trabalhou, em que áreas. Ah, perfeito. Eu me formei em jornalismo na SPM Paulo em 2019 e eu comecei a trabalhar desde novinha, assim. Eu lembro que eu fui uma das primeiras da minha turma da faculdade a começar a estagiar. O meu primeiro estágio foi na Index Assessoria, que eu acho que hoje é Index Conectada. É uma assessoria bem focada em moda, em beleza, em lifestyle, que é uma área que eu me interesso bastante, sempre me interessei. Lá eu entrei no núcleo de beleza, então desde o meu primeiro emprego eu já tive contato com esse universo de beleza que eu amo, que trabalho até hoje. Eu atendia grandes marcas como a MAC Cosmetics, a Phyto Paris, que é uma marca de shampoos botânicos francesa. Enfim, eu sempre gostei muito. E lá surgiu uma oportunidade de uma entrevista na Dior, que era uma marca que eu sempre sonhei também em trabalhar, eu nem imaginava que eu poderia entrar tão nova, com pouca experiência. Também era um estágio, passei, entrei, também na divisão de beleza. Fiquei lá por quase 4 anos, aí depois fui efetivada, sempre como relações públicas, né? Por mais que eu tenha essa formação em jornalismo, eu acabei indo para esse lado de PR, que é uma área que eu me identifico bastante, né? Que, para quem não sabe, é quem constrói a imagem da marca, né? Tá dentro do escopo de marketing, do escopo de comunicação, mas é como a pessoa, como o cliente enxerga. Então, todo o trabalho com influenciador, com imprensa, fazer eventos, viagens, experiências. Então, era uma área bem legal. E nesse meio do caminho veio a pandemia. Eu acho que para todo mundo, assim, eu converso com vários amigos e até familiares, e acho que foi um momento de autorreflexão, né, do que a gente queria fazer com a nossa vida, caminhos profissionais, e eu sempre tive muito essa veia empreendedora, gostava muito do meu trabalho, mas eu queria fazer algo meu, sempre tive essa vontade desde novinha. E aí na pandemia, eu acho que o ócio criativo, né, a gente estava muito tempo em casa, tinha muito tempo para pensar, veio a ideia de criar o Beauty Insight, que é uma plataforma profissional para ajudar, enfim, pessoas que querem trilhar esse caminho no universo da beleza. Então, eu brinco que é um LinkedIn da beleza. A gente divulga todos os dias vagas de emprego, notícias, estudos de caso, renda para quem quer entrar nesse universo ou que já está e quer se desenvolver, né, desenvolver a carreira. E foi indo super bem, para minha surpresa, fluiu super bem. E aí acabou tomando um tempo muito grande da minha vida. E eu tive que fazer, assim, eu pude optar, né? Eu entendo 100% dos meus privilégios, mas eu conseguia, né, com a ajuda, enfim, dos meus pais e tal, trilhar esse sonho empreendedor sozinha. Já estava me rendendo frutos financeiros. E aí eu acabei optando por pedir demissão da Dior e seguir esse sonho empreendedor, junto com uma pós-graduação no exterior, que sempre foi meu sonho também. Eu acabei aplicando, passei em Londres e enfim, tomei essa decisão de apostar no novo. E muita gente não tem essa coragem. Eu entendo que não é uma decisão fácil, né? Você sair da zona de conforto, que é um trabalho CLT numa empresa muito boa, as pessoas eram muito legais, a minha chefe era o máximo. Então eu lembro que até para algumas amigas assim e conhecidos, quando eu contei da minha decisão, foi um grande choque. As pessoas muitos, não é que não apoiaram, mas falaram, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai sair do mercado, né, pra ir morar fora, você poderia continuar a sua carreira aqui, e empreender também, que é um tiro no escuro, a gente nunca sabe se vai dar certo, se não vai, é realmente uma fé muito grande.
E eu falei, não, tenho certeza, porque eu sei que a Carol do futuro, se ela olhar pra trás, ela vai preferir ter tentado. E a vida é muito curta, eu acho que a gente tem que, se a gente quer, né, se é um sonho nosso, a gente tem que persistir. E aí vim pra Londres em janeiro do ano passado, foi uma mega mudança. Mas tô amando, tanto que decidi ficar. Depois, mais pra frente, eu explico. Excesso, que muita gente tem dúvida também, né? Como que você se mantém legalmente num país. Mas terminei o mestrado já, passou tudo muito rápido. Foi de um ano, me formei e agora tô tocando Building Site 24/7 e pretendo ficar em Londres, né, também procurar uma oportunidade profissional aqui. Aproveito para deixar um parênteses aqui, que eu adoro os conteúdos do Building Site. Eu já me apliquei em vagas que eu vi no Building Site, então eu acho que legal. É uma oportunidade, assim, é exatamente o que você explicou. É o LinkedIn da beleza. Para quem tá escutando a gente aqui, sonha em trabalhar nesse mercado, independente da área, né? Vocês publicam em áreas muito variadas, mas todas têm isso em comum de serem empresas que trabalham com beleza. Então eu acho que, assim, é fantástico, vocês precisam acompanhar. É muito, muito bom. E aí, puxando para essa parte da sua mudança para Londres, você falou que você foi no comecinho do ano passado, então no começo de 2022. Como que você escolheu a cidade em si? Você queria muito morar lá ou foi por causa do curso? Em 2012, na escola, eu fiz um intercâmbio de um mês em Londres, mas era focado para melhorar o inglês. E eu fui para Oxford. E eu lembro, assim, eu era muito novinha, mas eu tenho claras memórias de ter amado e de ter aquela sensação de eu ainda vou voltar, eu ainda quero morar aqui. Eu nunca tinha ido pra Londres de férias com minha família, com amigos, nunca, mas essa vivência de um mês, sei lá, expandiu meus horizontes. Eu tinha uma certeza muito grande de mim que eu queria voltar. E aí, então, o ponto de partida foi, tá, vai ser Londres. Agora, né, qual faculdade, qual universidade eu vou aplicar, como que vai ser esse processo? Eu não tenho cidadania europeia. Então, assim, foi um processo, tipo, sou brasileira 100%, vamos correr atrás. Eu lembro que eu pesquisava, assim, chegava do trabalho à noite, né, eu abria ranking de melhores universidades, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a marketing, porque como a minha formação é em jornalismo, eu sentia muita falta desse lado marqueteiro, até para tocar um negócio, né, tanto no marketing de ações digitais, até desse lado um pouco mais business. Eu acabei optando por um Master em Digital Marketing and Business, que eu achei que, enfim, cobria todas as minhas necessidades. E aí eu fiz na Universidade de Westminster, que é uma das melhores. E eu fui muito feliz, assim, o processo é longo, tive que mandar carta de apresentação, tive que mandar 3 cartas de indicação. Então eu tive que pedir pra minha chefe, tinha que ter uma carta de recomendação acadêmica, tive que pedir pro meu professor da faculdade, aí tinha prova de inglês, enfim, uma prova também pra faculdade, mandar meu currículo. Tem muitos passos que as pessoas não imaginam, né? Não é só inscrever e pagar. Pelo contrário, você tem que ser aprovada. Mas foi tudo muito gratificante. Eu brinco que quem mora fora, cada conquista tem peso 2. Porque não é o seu país, você não tem networking, você não conhece, você não é ninguém. Essa é a verdade. Então, você conseguir conquistar as coisas é uma experiência muito legal. Acaba sendo meio que um recomeço, né? Porque você tinha uma base, uma estrutura, uma carreira que você estava trilhando no Brasil e você quis fazer essa aposta. E eu acho muito válido, eu acho que tem muito isso das vezes as pessoas terem medo. É meio que trocar o certo pelo incerto. Mas é o que você falou no começo do episódio, que assim, você sempre ia ficar com essa dúvida se você não fosse. Você sempre ia pensar, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse tido essa oportunidade? Você nunca ia saber. Não, sempre tem uma frase do meu pai, porque, né, eu tava nesse dilema de, meu Deus, vou pedir demissão e apostar no novo, vou ficar aqui. Aí eu compartilhei muito com os meus pais, né, porque eu acho que a opinião de pai e mãe conta muito. E aí eu lembro de uma frase do meu pai que foi muito boa. Ele falou assim, filha, quando eu tinha essa idade, eu não tinha essa oportunidade. E eu acho que, assim, mesmo se der errado, não vai dar errado. Porque o que você vai aprender, o que você vai amadurecer, o que essa experiência vai significar na sua vida, assim, emprego nenhum vai te dar, entendeu? Experiência pessoal mesmo. Então ele falou, vai, se der errado você volta, se der certo você fica. Faz parte da vida a gente errar, né? Então foi uma experiência, assim, transformadora, eu diria. Tô muito feliz aqui. Uhum.
E nesse processo, então, você falou que você fez prova de inglês, prova da faculdade, teve que mandar carta e tudo mais. Quanto tempo foi de organização, desde o momento que você decidiu que você queria estudar fora, até o momento de fato você ir pra lá? Foi de 1 ano. Eu decidi que eu queria... Caramba! Eu decidi que eu queria fazer. Até antes, né, de ter essa certeza, já comecei a fazer aula de inglês, porque eu sabia que eles pediam uma prova que é o IELTS, que não adianta só você saber inglês, você tem que saber fazer a prova. É como se fosse um TOEFL aqui do Reino Unido. E eu já comecei com aula particular, né, focada nisso. Então, a minha professora me ensinou a fazer a prova, todos os jeitos. Fiz vários testes até fazer a prova final, porque todo esse processo demora. Sempre recomendo, assim, 6 meses, no mínimo, se você já tem um inglês avançado, /fluente. 6 meses de dedicação para estudar para essa prova. Você faz a prova e depois você precisa correr atrás de todos os documentos. Até a parte de application para o visto aqui do Reino Unido é muito demorada, desde carta de banco, né, para comprovar que você tem dinheiro suficiente para se manter no Reino Unido, até vários exames. Então, assim, o processo gira em torno de 6 meses a 1 ano. Eu demorei 1 ano, assim, considerando todo o processo. E sobre a prova que a universidade pede, ela tem o quê, assim, de matérias? O que você precisa responder? No meu caso, foram 2. Uma foi de proficiência, né, em inglês, por mais que eu tivesse essa certificação, eles pediram. E a outra era temas gerais relacionados a marketing. Só para saber se você tem o nível básico, sabe? Se você vai conseguir entrar no momento do curso que você não precisa ensinar conceitos básicos. Então, era mais marketing, algumas teorias, comunicação, no geral, jornalismo. Então, eu consegui ir bem, assim. Mas eu acho que é só pra não pegar uma pessoa muito crua, né? Porque como não é uma graduação, e sim uma pós-graduação, mestrado, eles precisam, né, garantir que essa pessoa tenha vivências e que saiba conceitos básicos. E desse processo todo, assim, você tem dicas para quem vai entrar nessa burocracia de se organizar para estudar fora? Tenho. Eu acho que o primeiro faça aula de inglês, particular, se possível, focado no IELTS, né, nessa certificação, porque eu acho que isso é fundamental, você ter uma nota boa. Tem isso também, não adianta só você passar. No meu caso, eu tinha que alcançar um nível X, né? Você tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu precisava de, no mínimo, C1, que já é a casa do avançado. Então, não adiantava só fazer a prova de qualquer jeito ou fazer a prova sem um preparo, porque eu precisava de uma nota mínima. Então, essa parte do inglês é super importante, ao meu ver. Você treina toda a parte de listening, né? De escuta, de speaking. Você tem prova oral, conversação com o avaliador. Então, toda essa parte é muito importante. E acho que ter a sua documentação toda certinha, né? Passaporte em dia, todos os documentos, porque eu brinco que o governo do Reino Unido, eles são bem chatinhos, só falta pedir fio de cabelo para emitir o seu visto. Então, toda essa parte você tem que ter não só o dinheiro no caso de estudante, né? Você não tem que ter só o dinheiro do FII da faculdade, mas também o dinheiro para se bancar por 1 ano. Então, é bem complicadinho, assim. Acho que as pessoas que querem entrar nesse... né, aplicar para esse tipo de oportunidade, tem que ter a parte financeira muito bem estabelecida e também esse lado acadêmico, né? Enfim, ter se formado com notas boas, ter recomendação profissional e o inglês, tipo, mega afiado para passar na prova. Tinha alguma exigência de curso que a pessoa tinha que ter feito na graduação ou era 100% livre? No meu caso, tinha que ser algo relacionado à comunicação. Então, eu lembro que era ou jornalismo, ou marketing, ou relações públicas. Eram esses 3 campos assim. Não sei como são nas outras, né, nos outros temas, nas outras matérias, nos outros mestrados, mas no meu tinha que ter essa base. Tipo, uma pessoa de economia não podia vir fazer um mestrado nessa área. Uhum. E sobre o curso em si, o que você achou? Foi 1 ano, né, que você comentou. O que você achou das matérias que você teve, da galera que você conheceu? Tinha muita gente estrangeira também, da vida universitária. Como que foi essa experiência? Foi muito legal. Eu acho que mais do que as matérias, é lógico que a gente aprende muito. Aqui eu acho que a educação é muito diferente. No Brasil a gente está acostumado a chegar, pelo menos na minha faculdade, né? Digo pela minha experiência. A chegar na faculdade, você senta, você escuta o professor falar e acabou. Beijo, tchau, vai ter o dever de casa, depois um trabalho, uma prova, mas é sempre nesse
sentido da gente estar sentado ouvindo o professor falar. Aqui eu tinha essa aula, né, que eles chamam de lecture, mas eu tinha mais aulas de seminar, que eles chamam, é como se fosse um estudo de caso. Então você se prepara, o aluno se prepara para a aula e o aluno fala mais do que o professor. A gente tinha que se preparar, na hora o professor escolhe, enfim, meio sorteio, e se você não está preparado, é super chato, né? Não acho que não existe nem essa possibilidade. O mestrado tem esse peso mais profissional, são pessoas mais velhas, né? Não é brincadeira, quem tá ali escolheu estar ali, então tem esse peso um pouco maior. E também, né, o que eu tava falando, as aulas foram muito boas, mas o lado pessoal de networking, né, de vivência, de conhecer pessoas do mundo todo, eu brinco que foi uma grande sorte que eu era a única brasileira, porque eu acho que quando tem mais de um brasileiro, se junta e fica falando português e você não treina, né, o inglês. Então eu era a única brasileira da minha sala, Sim. do meu curso. E foi ótimo, porque eu pude conhecer pessoas da China, do Japão, da Índia, da Europa no geral, né? Então Itália, Alemanha, todo mundo com um background muito rico e muito diferente do que eu tive, né? Cada um com a sua realidade. E essa troca é o que eu acho que é mais precioso e valioso dessa experiência de estudar fora e de morar fora. Porque abre o nosso horizonte, amplia o nosso escopo, as nossas ideias, ainda mais eu sendo, né, esse lado empreendedor. É muito legal quando você conversa e debate sobre temas que você tem interesse com uma pessoa que nasceu numa cultura completamente diferente, no outro lado do mundo, né? Então, isso para mim não tem preço, isso foi o mais legal. Eu considero a mesma coisa, o lado pessoal sempre pesa muito além do lado profissional, do lado dos estudos, porque é isso que você falou, você se conecta com pessoas que têm vivências, que têm estudos, que têm experiências diferentes de vida, e isso, eu acho isso muito enriquecedor. Eu fiz um intercâmbio também, assim como você fez de um mês, eu fiz um intercâmbio de um mês também, e pra mim foi exatamente essa sensação, era um intercâmbio para estudar inglês. Mas assim, eu já sabia inglês quando eu fui. Lógico que eu melhorei muito no período que eu fiquei lá. Mas o que mais pegou foi realmente a conexão com as pessoas, com você sair da sua bolha, você deixar de andar com o mesmo grupinho. Eu acho que isso é a melhor parte. Ainda mais num período longo, que nem foi o seu, né? De um ano, dá pra você criar laços, né? Mais fortes com as pessoas. Não, claro. E eu recebo muito no Instagram, né? Eu recebo muito pergunta assim, ai, Carol, eu preciso ir pra fora fazer... Eu preciso, eu não tenho condições financeiras, não sei o quê. Cara, precisar ninguém precisa, né? Eu acho que no Brasil a gente tem muitas universidades e muitas faculdades excelentes que vão ensinar, se duvidar, a mesma coisa que eu aprendi aqui, mas foi o que você falou, você não tem o lado da vivência, que eu acho que conta muito. Então, é o que eu falo, se você tem essa oportunidade, né? Se você tem esse privilégio, vá. Não pense duas vezes. Eu acho que um cargo volta, uma marca, uma empresa na sua vida volta. A gente é muito novo ainda. E essa é a grande diferença, essa grande virada de chave. Lógico, lógico. E pensando assim, meio bem aproximado, eu nem tinha colocado isso nos nossos tópicos, mas me surgiu essa dúvida agora. Quanto que custa o investimento para fazer essa graduação, né? Essa pós-graduação no exterior? Bem aproximado mesmo, né? Se você não lembrar valores exatos. Nossa, é muito dinheiro. Olha, se eu te falar que eu não lembro ao certo o valor do FII, né, do ano, mas se eu não me engano, posso estar errada, mas se eu não me engano, é por volta de uns 7, 10 mil libras, mais toda a parte de acomodação, ou seja, você tem que considerar que você vai morar um ano em Londres, que é uma cidade caríssima, comida, alimentação, transporte, eventuais viagens e gastos pessoais que você vai querer fazer, porque você vai estar na Europa, voo, o visto sozinho, acho que foi por volta de 1.000 e poucas libras, porque você também precisa... Caramba! Sim, é bem caro, então é uma brincadeira, assim, eu nem sei te falar aproximados quanto isso é R$ 100. Você pode sempre tentar uma bolsa, você pode, né, tentar, tem caminhos, tem até empresas brasileiras que, se você tiver um currículo muito bom, notas muito boas, te mandam pra fora. A gente hoje em dia não tem mais o Ciências Sem Fronteiras, mas eu sei que tem empresas que fazem isso, que apostam em jovens, né, que tem esse potencial. Então, acho que é correr atrás. Se você não tem esse investimento, tem muitas faculdades aqui de fora, não digo só Londres, como Europa no geral, que querem você. Então, dependendo, você pode entrar com uma bolsa social, você pode entrar com um pedido, e as pessoas, né,
arcam com tudo, é só correr atrás e ver qual é o melhor caminho pra você, né? Com certeza. Então você finalizou a faculdade, né, no final do ano passado e decidiu continuar morando em Londres. Por quê? Qual que foi o seu plano? Eu acho importante também você mencionar, acabei nem perguntando sobre isso, mas você mora hoje em dia com o seu namorado, né, em Londres, vocês moram juntos. Então, isso teve um peso também na sua decisão de continuar morando por Londres? A verdade é que eu me apaixonei. Acho que os dois se apaixonaram por Londres. Londres é uma cidade muito completa. Eu brinco que ao mesmo tempo que é de grande, né? Mega cosmopolita. Quando a gente tá no nosso bairro, vira uma cidade de interior, assim, pequenininha. Tem tudo pra fazer, 24 horas. É o centro, né, do mundo. Então, até a parte econômica, você ganhar em Libra, você ter uma experiência de trabalho aqui, tudo isso pesou muito pra gente. Mas o que mais pegou pra mim é que, como eu falei no início do podcast, eu sempre tive muito sonho e vontade de morar aqui. E hoje em dia, quando depois do Brexit, eles criaram uma política que se você faz uma pós-graduação ou um mestrado no Reino Unido, você ganha já mais 2 anos, podendo trabalhar, sem a necessidade de sponsorship, que é eu acho que é legal explicar isso pra quem não sabe. Quando você é gringo, né, quando você vem pro Reino Unido, você precisa de um visto. Independente se você é cidadão europeu ou não, depois não significa nada. Se você não é inglês, você vai precisar de um visto e ponto. Para trabalhar aqui, você precisa de um visto de trabalho. E para esse visto de trabalho ser emitido, a empresa precisa te sponsor, ou seja, te patrocinar. E existe um custo por trás disso, né? Assim, conseguir um emprego aqui já é difícil. Conseguir um emprego que banque esse sponsorship é ainda mais difícil. Porque sempre tem aquilo, né? O que você tem diferente de um inglês, de uma pessoa que já tá aqui, que eu não vou precisar ter esse custo extra. O meu namorado, por exemplo, tem esse visto. Então, a possibilidade de eu não precisar disso por pelo menos 2 anos, né? Que eu acho que é um período, ao mesmo tempo que é longo, é curto também. Se a gente quiser voltar pro Brasil depois, acho que não vai ser nenhum impeditivo. Mas ter essa chance de morar aqui, porque eu acho que morar trabalhando é muito diferente de morar estudando, né? É um outro estilo de vida. E eu acho que se eu voltasse pro Brasil agora, eu sempre ficaria com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? E se eu tivesse morado lá por mais 2 anos? E se eu tivesse trabalhado lá, será que eu ia ter me adaptado? Será que eu teria gostado? Né? Trabalhar em inglês no headquarters é muito diferente do que trabalhar no Brasil. Pelo Ricardo, pelo meu namorado, a gente poderia tanto voltar quanto ficar. Ele é bastante flexível. Mas eu acho que eu pesei mais nessa decisão. Falei, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos ver, até porque a gente é jovem, a gente ainda não tem filho, não tem nada prendendo a gente. Então, o máximo que pode acontecer é depois de 2 anos a gente se olhar e falar, vamos voltar pro Brasil e a gente volta sem problema nenhum. Mas acho que foi mais isso do visto, né? Dessa possibilidade, desse benefício que o governo dá. Entendi. Então, assim, o seu plano você continua, obviamente, com o beauty, que eu acho que é importante. Muitas pessoas, às vezes, têm essa visão de que, empreender, dependendo do caso, não é um trabalho, mas o beauty é o seu trabalho, mas o seu plano é buscar uma oportunidade também em Londres. Sim, o beauty vai ser sempre minha prioridade número 1, não existe não trabalhar com ele. Hoje em dia eu tenho uma equipe no Brasil que me ajuda muito, então a ideia é continuar tocando ele, como sempre. Só que para me manter em Londres eu acho que é muito importante ganhar na moeda local, até porque todos os retornos financeiros do Beauty Insight, até hoje eu nunca peguei para mim, Carol, pessoa física. Eu sempre reinvesti na empresa, então seja aumentando o pessoal, né, contratando pessoas, seja investindo em ações com influenciadoras ou mídia paga, Google, tem todo um campo aí de investimentos. Então, assim, pretendo continuar reinvestindo. E aí ficou nesse limbo, né? Se eu voltasse pro Brasil agora, eu ia me arrepender. Então, muito do sentimento que eu compartilhei quando eu vim para Londres, né, dessa incerteza, eu quero tentar. E então, sim, o plano agora é buscar uma vaga aqui em Londres, mas continuando trabalhando com o Beauty Insight, eu tenho uma equipe no Brasil que está tocando, então vou ter essa vida de 2 trabalhos, chega do trabalho, começa a trabalhar no outro. Mas acho que quando a gente faz o que a gente gosta, eu não sinto um peso tão grande, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com beauty, eu sinto que eu tô me divertindo, é um grande hobby. Então, é isso, vamos tentar. Se der certo, deu, se não der também, corre pra próxima. Essa é a parte mais maravilhosa de quando a gente trabalha muito com uma coisa que a gente gosta. O peso da palavra trabalho não é tão pesada quanto
outros tipos de trabalho, né? E a sua ideia, então, é mercado de beleza. Sim, vamos ver. Já estou trabalhando aqui né, analisando as oportunidades. Eu estou no processo, o visto está para ser aprovado, então enquanto ele não for aprovado assim, eu não vou olhar tão a fundo, né? Quero esperar ter essa certeza. Mas o mercado de beleza, mercado de moda, de luxo, né? Que são áreas que eu me identifico, que eu gosto bastante e que eu gostaria de permanecer. Eu queria saber também sobre a vida em Londres. Você falou que tem essa questão de ser uma cidade muito grande, mas ao mesmo tempo a região onde você mora parece que é uma cidadezinha do interior, assim. Qual que é o bairro, assim, se você não se importar em falar, ou se quiser falar uma região meio aproximada, onde que você mora e como que foi a escolha desse lugar? Era porque era perto da universidade que você estava fazendo ou não? Não, na verdade foi um grande achado. Aqui em Londres eles estão criando prédios super modernos, com todos os restaurantes, cinema, shopping, justamente para atrair jovens, né, que estão se mudando, que estão começando a vida e que não conseguem arcar uma vida no centro de Londres, porque para ser bem realista, morar na Zona 1 e na Zona 2 é muito caro. E se não for muito caro, você vai morar numa espelunca. Então, desde que eu me mudei para Londres, eu já estava pesquisando essas áreas, né, seguras e com fácil acesso ao transporte público, mas que fossem desenvolvidas. E logo quando eu cheguei, um amigo em comum do Brasil me apresentou a que já morava aqui. E ela foi super querida e ela falou, ai, Carol, vocês já deram uma olhada em Wembley? Né, que é onde tem o estádio de Wembley e tal. Eu falei, nossa, não. Eu lembro que eu coloquei no Google na hora e era muito longe. Eu falei, não, imagina, vai demorar 1 hora pra chegar em Londres, não quero. Daí ela falou, não, tem o metrô e tem de trem. Dá uma olhada porque são prédios super novos. E assim, eu já tinha visitado mais de 30 apartamentos no centro de Londres, eu não tinha amado nenhum, e tudo uma fortuna, eu já tava mega desesperançosa, e aí vim aqui nessa região conhecer, e eu lembro que eu entrei, ele não precisava nem falar o preço do aluguel, assim, eu já sabia que ia ser aqui, eu já tinha amado apartamento, eu lembro que eu liguei pro Ricardo, ele tava na Alemanha ainda, que ele trabalhava lá na época, eu falei, Rick, vai ser esse e tal. Hoje a gente é super feliz aqui, então a gente mora na Zona 4, né, que se você parar pra pensar, não é tão perto do centro de Londres, mas em 7 minutos de trem a gente tá no centro, a gente tá ali no Hyde Park, em 15 minutos de metrô a gente também tá no centro, eu demorava 7 minutos pra chegar na minha faculdade, imagina, em São Paulo, morando do lado... Não, 7 minutos você não vai nem pro mercado. Exato, né? Então tem isso também. Eu vivia muito numa bolha, eu tinha o meu carro, então era aquele trânsito, né, de todo dia. Eu morava ali no Itaim, eu trabalhava na Paulista, que teoricamente é super perto, e eu demorava 45 minutos para chegar todos os dias, ida e volta. E aqui você tem essa facilidade do transporte público, né, e ser seguro, ser eficiente. Eu não sinto que a gente mora longe, eu sinto que a gente mora no centro, porque é tudo muito perto. Eu não demoro mais de 1 hora para chegar em nenhum lugar, eu consigo cruzar Londres em menos de 1 hora. Então isso é muito legal. Isso tem muito a ver com uma coisa que eu queria te perguntar sobre as diferenças que você enxerga da sua vida como ela era no Brasil e da sua vida como ela é hoje em dia em Londres. Então você falou dessa questão do deslocamento, assim, do transporte, mas tem outras coisas muito impactantes que você percebeu, seja em questão de saúde, não sei, de custos, coisas assim, da vida mesmo. Tem, eu acho que tudo tem seus prós e contras, mas assim, o que eu mais falo, foi um dos fatores também da gente querer ficar, é a segurança e sensação de liberdade. Isso eu acho que nada compra. O fato de eu poder sair só com as minhas amigas, só mulheres, sexta-noite, e voltar de ônibus de madrugada, voltar de metrô. É lógico que, né, sempre pode acontecer. A gente não tá livre disso, ainda mais Londres sendo uma cidade grande, mas como acontece no Brasil, né, mão armada, um medo de morrer, literalmente, por não entregar o celular. O que tem são pickpockets, né, que é quando enfiam a mão no seu bolso e roubam, mas você não percebe, então é um assalto silencioso. E o assédio, né, sempre acontece, mas assim, comparado com o que a gente vive no Brasil, é praticamente nulo. Eu já tô aqui há mais de 1 ano e eu nunca passei por uma situação de assédio. E isso é muito valioso. Então, agora, a gente até voltando para o Brasil, quando a gente vai no Natal, ou enfim, em outros momentos, eu criei um medo que eu não tinha antes. Porque essa sensação de liberdade, de segurança que você tem aqui, isso é muito valioso. Até também, você falou, né, comentou da questão de saúde, é muito diferente. Acho que, independente de ser público ou privado, a saúde aqui é diferente da saúde que a gente tem no Brasil. Eu acho que no Brasil é uma saúde muito imediatista, então reativa, né? Eu tô com dor de garganta, já tomo um antibiótico. Eu tô mal, já vai no médico, já vai na emergência do hospital.
eu acho que, né, tem muito dessa prevenção. Aqui, ele só não existe tanto essa prevenção, mas ao mesmo tempo é um sistema de saúde público muito eficiente, que funciona muito bem. Ano passado eu passei por uma situação que eu precisei ir no hospital e assim, na hora me atenderam na emergência e foi um atendimento muito bom, muito positivo. Só que eles só vão cuidar de você no momento crítico ali, entendeu? Então, eu acho, assim, muda muito, a minha cabeça muda muito em relação a muitas coisas. Morando fora, digo por mim, não dá tanto valor a coisas materiais e sim a experiências. Então, você poder viajar estando na Europa, além de ser mais barato, é muito mais rápido e é muito mais prático. Eu lembro que em São Paulo, até pelo meio que eu trabalhava, né, que era moda, luxo, eu tinha essa necessidade de, preciso comprar a bolsa tal, preciso do sapato tal, preciso ter o carro tal. Tudo meio como se fosse um show-off, sabe? Eu sempre gostei, mas tinha esse lado, né, que eu acho que São Paulo tem muito de mostrar. E aqui, não tem isso. Eu acho que aqui o seu dinheiro vale mais, não só no sentido da Libra, mas não tem essa discrepância social tão grande. A manicure que vai te atender, ela pode estar no mesmo restaurante que você no final de semana, sabe? A faxineira vai viajar, vai ter a mesma viagem que você fez. Isso eu acho muito legal. O que no Brasil não existe, também muda muito a sua cabeça, sabe? Você para de se sentir o rei do mundo e você percebe que não, tá todo mundo ali, todo mundo é merecedor, todo mundo tá trabalhando da mesma forma, tem o seu dinheiro e gasta como quer e tá tudo bem. Então, eu acho que todo esse lado social, assim, né, de enxergar a vida, da segurança, mudou muito a minha cabeça. A parte da segurança eu acho que é um ponto que pega muito forte. Eu tô ficando com a pulguinha também de vontade de testar. Mas é porque eu acho que é o que a gente vem falando, né? É uma oportunidade para você sair da bolha. Eu acho que também tem essa questão que nem aqui no Brasil você morava com seus pais, não é? Uhum. Sim. Então, é assim, é completamente você sai de casa, você vai morar com o seu namorado, você começa a assumir funções que você não tinha no Brasil. Então, eu acho que é um período de muito amadurecimento. E no fim das contas, tanto faz se você vai continuar morando em Londres daqui 10, 20 anos, ou se você vai voltar pro Brasil no mês que vem. É pelo tempo de amadurecimento, né, que você passa. Não, eu até brinco, assim, eu volto pro Brasil, eu sinto que, né, sei lá, em relação às minhas amigas, eu sinto que o que eu amadureci e cresci em um ano, não se compara. Eu voltei em dezembro e, assim, as fofocas eram as mesmas, as histórias eram as mesmas. Sabe quando você sente que, tipo, nossa, parece que parou no tempo, parece que eu fiquei um dia fora. Em compensação, eu tive tantas mudanças, tantas crises, tantos momentos, tantas vitórias. Eu vi no Instagram esses dias que morar fora é tiro, porrada e bomba, mas no bom sentido. Porque é muita coisa acontecendo, você tem que dar conta de tudo, você não é ninguém, e é uma mudança de país, e a casa nova. No meu caso, morar com o namorado que eu nunca tinha morado, eu morava com os meus pais, então, né, vem todas as funções domésticas. Aqui a gente não tem funcionário, então tudo muda muito rápido, mas a gente adorou, assim, a gente super se adaptou e você começa a dar valor para as coisas menores, para coisas pequenas, então isso tudo é muito gratificante. Ai, que delícia, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão ficar com essa vontadezinha de testar uma vida fora. Podem ir, juro que vocês não vão se arrepender, não só para Londres, mas qualquer experiência exterior que você tenha vai ser o máximo. Carol, sempre antes de finalizar os episódios eu faço uma dinâmica aqui com os convidados, então são 3 perguntinhas e a ideia é você responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tipo ping-pong mesmo, o que vier você fala, tá bom? Meu Deus. Tá bom. Uma viagem inesquecível. África do Sul. Ai, adorei! Quero muito conhecer. Incrível. E sua companhia preferida pra viajar? Ah, que difícil. Eu vou ter que falar 2, porque senão um dos lados vai me matar. O meu família. Se eu falar só meu namorado, minha mãe me mata e vice-versa. Boa, boa. E qual é o seu destino dos sonhos? Meu destino dos sonhos é Grécia, sempre foi, e eu vou pra lá esse ano, então assim, eu tô surtando, tô muito feliz, empolgada. Ai, que maravilha! É muito bom a sensação de você pegar o destino dos sonhos e dar check na lista, né? Ah, vai ser maravilhoso! Sim, aí depois já vem outro.
Já vem outro, que a lista nunca vai É acabar. isso, um vai substituindo o outro, porque destino do sonho só vale se a gente realizar, né? Não pode ser sonho pra sempre, tem que Exato, realizar. aí depois já vem outro sonho. Exatamente. Carol, super obrigada por compartilhar da sua experiência aqui com os nossos ouvintes, morando fora, estudando fora. Eu acho que é um episódio que vai estar cheio de dica e mais do que as dicas práticas, ele tá muito, eu acho que tá muito inspirador para quem vai ouvir. Então, assim, às vezes tem muita gente que tem a ideia, mas fica naquele, eu vou ver, e nunca tira do papel. Eu acho que isso pode ser um ótimo pontapé, assim, pra galera tirar esses sonhos e transformar em realidade. Então, mais uma vez, super obrigada. E divulga o seu trabalho, as suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar, porque você fala muito sobre a vida em Londres, né? Obrigada. Então, tem o Insight, gente, sigam, por favor, @BureauInsight no Instagram e no TikTok. Também tem o site, que é bureauinsight.com.br. E o meu Instagram, que é Carolina FM Leal. Lá eu mostro bastante o meu dia a dia morando em Londres, dou bastante dica, não só de Londres, mas de vários lugares que eu já visitei aqui da Europa. Então é bem completo. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, pela conversa. Foi super gostoso, eu nem vi o tempo passar. Se pudesse, ia ter 5 horas de duração esse podcast, que a gente vai ficar falando até amanhã de manhã. Um dia eu farei episódios muito longos no Por Onde Andei. Você vai ser a primeira pessoa a voltar pra gente fazer aqueles podcasts, videocasts, sabe? Que tem comida, que o povo fica conversando horas. Sim. Nossa, me chama. Vamos conversar sobre esse assunto. Um dia vem aí. Então, mais uma vez, aí, obrigada, Carol. E aos nossos ouvintes, não esqueçam que os conteúdos desse episódio continuam lá no Instagram, @Barbara_Pereira. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima. Opa, peraí que antes de encerrar, a gente vai ouvir uma dica de Londres que foi enviada pela Rafaela, que mora em São Paulo. Acho que tem 2 coisas bem imperdíveis para fazer em Londres, mas eu acho que cada pessoa tem o seu roteiro, nada é imperdível. Mas eu acho que você ir num pub, você tomar aquelas pints, né, a cerveja deles de meio litro, só ver, só ficar observando o povo lá, curtir. Cara, pra mim, eu acho que é a coisa mais legal, uma das coisas mais legais de se fazer em Londres. E eu acho que é muito válido você ir num restaurante até mais legalzinho assim e experimentar o English Breakfast. Eu fiz isso, tipo, deixei pro meu último dia lá. E, eu acho que vale super a pena você ir num restaurante mais legalzinho pra ver como é que é, porque é uma coisa que é bem diferente do nosso café da manhã, né? Então, acho que são essas coisas imperdíveis em Londres.